Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Olha, não há paz, viu? Não há sossego. Tá rolando aí uma treta absurda entre Leila e conselheiro aí, um conselheiro na última reunião aí, né? E vazaram os áudios, já vou colocar direto aqui para vocês, é do canal do Fred Júnior, mas eu vou pegar aqui do Twitter aqui que já tá mais fácil, mas é do YouTube do Fred Júnior, tá? Vou deixar o link na descrição, vem dele aí a discussão, ó, áudio de bate-boca que aconteceu entre o presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o conselheiro José Corona Neto na reunião do Conselho Deliberativo na última terça-feira, dia 16, tá? Vou deixar o áudio, ele é meio longo, tá? Então, vamos junto aqui. Presidente e vice do CD, aos nobres conselheiros que estão aqui, mas eu discordo completamente. Eu vejo essa gestão perdulária, incompetente, gastou 700 milhões de jogadores medíocres, mais 300 milhões de luvas e salários. Hoje, o time da Leila, o time que foi campeão, veio do Luxemburgo, do Matos e do senhor Maurício Gagliotti. Esse time, a Leila pegou e foi campeão. A partir do momento que ela começou a mesclar o time, a montar o time dela, eu vou dar só o seguinte: faz 2 anos que nós não ganhamos nada, ganhamos um Paulistinha, como diz o nosso ex-presidente Maurício Gagliotti. É muita incompetência. Além de tudo, eu vou montar o time da Leila. Jair, 5 milhões de dólares. Mikael, 5 milhões de dólares. Jeff Té, era ridicularizado na Escócia. Aí, Emi Martínez descobriram um jogador na Dinamarca, na Suécia. Aníbal Moreno sempre foi mais ou menos. Maurício, 70 milhões de reais. Sabe quanto custou o Carrascal? 12 milhões de dólares. Sosa, 18 milhões de dólares. Facundo, 14 milhões de dólares. Simplesmente uma incompetência. E quem não entende de futebol não pode ser presidente do Palmeiras. Quem não entende de futebol tem que ficar em casa. O Palmeiras não nasceu de 10 anos para cá. O Palmeiras nasceu há 100 anos. O Palmeiras é campeão há 100 anos. Não foi a Crefisa que descobriu o Palmeiras. Foi o Palmeiras que fez a Crefisa ser grande. Multiplicar por 8. Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Todos esses jogadores foram 700 milhões de reais. Esse é o time da Leila. É o time do scout, é o time do diretor de futebol, que é medíocre, só pensa em comer, não entende nada de futebol. Ele derrubou o Fluminense, derrubou o Botafogo e derrubou o Vitória. Como que nós podemos ter um diretor de futebol desse quilate, dessa qualificação, desqualificação, em vez de estarmos comprando o Gerson, o Arias, Nino, Martins Quarta, Montiel, nós estamos brincando de comprar jogadores medíocres. Agora, nós vamos querer comprar o Denilson, do Cuiabá. Só mais um segundo. O Denilson do Cuiabá. Essa gestão é incompetente. Leila, você tem que amar o Palmeiras, não a você. Você ama você. Eu só tenho mais uma coisa para falar. É o 3º mandato. Isso é imoral. Isso é amoral. A primeira coisa que vai acontecer é ela pedir para votar o 3º mandato. Aí ela vai fechar o conselho. Vai pedir para votar a SAF. Vota a SAF. E aí vai fechar o conselho. O conselho vai ser fechado. Vocês vão ficar em casa. É isso que vai acontecer. Obrigado, Ciro. Boa noite. E menos empáfia, menos arrogância e mais humildade, mais competência. Nós somos tetra vice-campeão, gestão perdedora. Obrigado.
Um minutinho só. Pois não. Alô, oi. Mas esse conselheiro que veio aqui me ofendeu a minha gestão, ele fala, ele vai embora? Ele é covarde? Você é covarde. Você é covarde. Quem é você? Quem é você? Você é covarde. Você, eu sou presidente do Palmeiras. Quem é você? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida, Corona? O que você faz na vida? Você é um covarde. 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 Tá? Fala e vai embora. Não vou deixar embora. Não vou. Quando o Palmeiras caiu 2 vezes, quase a 3ª vez, você veio aqui do escândalo, hein? Você veio aqui? O que você faz na vida, meu filho? O que você faz na vida? O que você faz na vida? Nada. Então você é um fracassado. Que você não faz nada é um fracassado. Eu não vivo do Palmeiras. Tá bom? E você é um fracassado e covarde. Fracassado. O Palmeiras nunca passou um período como este. Nunca. O Palmeiras nunca foi tão vitorioso como na minha gestão. Na gestão de Leila Pereira. Eu, quando vim para o Palmeiras, que a Crefisa só começou a aparecer quando eu vim patrocinar o Palmeiras, é mentira. A Crefisa tem 60 anos. A Crefisa veio para o Palmeiras quando o Palmeiras estava quebrado. O Palmeiras não tinha dinheiro para absolutamente nada. E eu vim aqui oferecer meu patrocínio, que esse covarde deveria oferecer, que até hoje eu não sei o que esse homem faz. Além de falar bobagem, aliás, uma grande coisa na minha vida, quando terminar o meu mandato aqui no Palmeiras, é ter o prazer, o privilégio de nunca mais olhar para a cara dessa criatura que esteve aqui desequilibrada falando para os senhores. Ele é um desequilibrado, ele não tem condição e postura nenhuma de ser conselheiro do Palmeiras, tá? Ele tem que respeitar a presidente, tem que respeitar a Sociedade Esportiva Palmeiras e tem que respeitar vocês. A minha gestão, a gestão da presidente Leila Pereira, é a gestão mais vitoriosa da história do Palmeiras. Foi onde nós alcançamos a maior receita, as maiores receitas, mas isso não interessa. O que interessa é um clube quebrado, mas que ganha algumas coisinhas de vez em quando, como ganhou em 2012. Entendeu? E logo em seguida, o que aconteceu? Quando o Palmeiras ficou sem título nacional, sem um campeonato brasileiro há 22 anos, não é? E quando eu fui tricampeã brasileira, eu não vi ninguém subir aqui e parabenizar a presidente. Quando eu fui tricampeã paulista, eu não vi ninguém subir aqui e parabenizar a presidente. Então, eu tenho que ficar ouvindo esses desequilibrados, entendeu? Aqui, e ficar quieta, eu não fico quieta. Eu sou uma mulher, Alcir, desculpa, tá? Desculpa, meus amigos e minhas amigas. Eu não sou uma mulher que eu fico quieta, que não toma atitude. Pelo contrário, tá? Vocês podem ter certeza que eu sou muito mais homem do que muito homem. E eu estou aqui porque eu fui eleita por vocês e eu fui eleita pela grande maioria dos associados do Palmeiras. É isso que eu tenho para falar com vocês. E eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, que me ofendam, que ofendam o Palmeiras. E se alguém passar dos limites, não é que eu vou tomar providência só aqui. Eu vou tomar providência judicialmente, que eu não admito que me desrespeitem, que eu nunca desrespeitei ninguém. Eu sempre fui extremamente sincera, mas com muito respeito. Eu não vou aturar desequilibrados aqui nesse microfone. Se me ofender, vão ser processados judicialmente. Pode ter certeza disso. Caramba, velho. Eu confesso, eu vou aqui ser bem honesto para vocês, eu não sabia, tá? A gente tá numa correria, eu tava sem internet aqui, voltou agora. E aí eu sentei aqui para gravar, sabia que tinha acontecido e tal, mas não tinha ouvido. Então eu ouvi com vocês, tá? Então foi aqui literalmente o react, tá? Foi literalmente o react aqui com vocês. Falas fortes dos dois lados, né? Gritaria até, vozes exaltadas, uma coisa que eu nem imaginava, assim.
Acho que é a primeira vez que eu vejo a Leila assim mais brava. A gente já viu ela ser mais efusiva em entrevista e tal, mas assim, nesse sentido é a primeira vez, assim, foi realmente um negócio muito sério, né? O conselheiro aí, deixa eu até recordar o nome dele aqui, o José Corona Neto, contra a Leila aí, a Leila relembra, né, o que aconteceu no Palmeiras anteriormente, e ele levantou ali todos os dados, os números dos jogadores ali contratados que, segundo ele, não deram certo e foram todos caros, né? Ele citou até o Carrascal e tal. Cara, é muito complicado. Porque eu vou ser bem sincero para vocês. Até começar a trabalhar com isso aqui, eu não era o cara de acompanhar a política do Palmeiras. Eu acompanhava o futebol, né? Acompanhava o futebol nas fases ruins, nas fases boas, mas política eu não sabia. Eu sabia que tinha ali, eu sabia quem era o presidente da época, eu sabia de tudo, mas né, não tão detalhado, com bastidores, igual a gente consegue acompanhar hoje, que a gente consegue, inclusive, levar para vocês através aqui do YouTube, né? Então, assim, para mim é um mundo meio que novo, assim, porque são caras que estão há anos no Palmeiras e que eu tô conhecendo agora, né? Exemplo desse próprio José Corona aí, a Leila, pelo que deu para ver, ela conhece muito bem, né? Mas falas muito fortes, cara. Falas muito fortes. Eu acho que os dois têm pontos, né? Falar sobre os erros ali de contratações, a Leila relembrar também o passado ali do Palmeiras. Uma coisa que a Leila erra, às vezes dar muito crédito, talvez a Crefisa, esse novo movimento a ela e as empresas, porque não é só isso, né? O Palmeiras, ele é autossustentável, a gente tem visto isso agora, mas também, assim, eu acho que está se havendo, no caso de, assim, às vezes tem um barulho muito grande, porque realmente a gente se frustra de terminar um ano sem título, né? Mas eu acho que não precisaria estar nesse nível. Agora, eu entendo porque talvez a preocupação dos caras. E aí, mano, desculpe até a minha ingenuidade, como eu falei, não conheço o José Corona. Vamos colocar que ele não tem nenhum interesse, nenhuma segunda intenção e tá ali por ser palmeirense mesmo. Tem a preocupação do Palmeiras realmente ficar sem títulos, esse lance do terceiro mandato que eu já falei que eu não concordo. Então, sendo ingênuo e inocente sem conhecer, pode ter uma preocupação. Mas, claro, os bastidores a gente não sabe, né? Qual que é a intenção do cara, talvez, de confrontar, assim, a Leila, isso eu não vou saber. Realmente é difícil. Então, meu papel aqui era trazer para vocês, né? Esses áudios aí. E como eu disse, eu reagi aqui junto com vocês, tá? Reagi aqui junto com vocês. Vamos dar prosseguimento no vídeo. Eu vou chamar o Bruno aqui para gravar comigo. Mas desse jeito aqui, né? Ele não pôde gravar aqui hoje. Ele é louco, né? Que às vezes saem umas coisas absurdas assim, tá eu para um lado, o Bruno para o outro, ainda bem que eu tava em casa hoje. Mas aí o Bruno falou algumas coisas sobre essa entrevista aqui, ele fez os vídeos, então eu vou reagir aos vídeos dele. É como se ele estivesse gravando comigo mesmo. Vamos ver aqui. Você acha que o Palmeiras tem tranquilidade? Não tem. Notícia pesada no Palmeiras. A Leila já fala de um terceiro mandato. Ela disse que não seria golpe porque seria uma mudança no estatuto votada pelo conselho e aí depois pelos sócios. Isso vem logo depois de um ano que a torcida engoliu seco, cara. Vice e 0 título. É uma tentativa dela de ficar mais tempo no poder e eu particularmente aqui defendo a alternância. Clube grande precisa de oxigênio. E a Leila usou o Florentino Pérez de exemplo, né? Que ele está há mais de 20 anos lá no Real Madrid, ganhou vários títulos, diz que isso pode ser saudável. Mas se você quer usar o Real Madrid, então entrega a performance de Real Madrid, monta elenco de Real Madrid. Real Madrid não contrata Mikael. Aí eu quero ver. E a Leila pode ter essa continuidade do projeto dela, trocando não o rumo, mas o nome. O próprio Gagliotti, por exemplo, que segue uma linha igual a dela, poderia ser o próximo nome indicado como presidente do Palmeiras. Quer continuidade do projeto? Ok, totalmente compreensível. Só que o Palmeiras não é uma monarquia. Agora eu quero saber de vocês aí. Deixa nos comentários. Vocês são a favor de um terceiro mandato da Leila? Comenta aí. O que você acha? Aproveita e comenta aí vocês, né, sobre esse lance do terceiro mandato. Vamos ver mais um vídeo aqui. Não nasci para ser vice, foi uma frase que a Leila usou aí na reunião do conselho para criticar o desempenho do time em 2025. E aqui ela falou o óbvio que muita gente evitou falar, né? O Palmeiras não perdeu por causa da arbitragem, foi muito prejudicado? Foi. Não perdeu por causa de elenco. Não. O Palmeiras perdeu porque não ganhou seus jogos dentro de casa, não conseguiu vencer o Vitória, não conseguiu vencer o Fluminense. E, inclusive, ela citou as partidas contra o Vitória e contra o Fluminense, né? Ela falou isso, é verdade. Ela falou que o sub-20 do Palmeiras ganharia do Vitória. E é verdade, cara. Aqui foi incapacidade do Palmeiras mesmo, realmente. Não tem muleta, não tem desculpa aqui. Cara, eu vou concordar com ela. Um vice-campeonato, quando ele acontece de maneira repetida, ele é um sinal, né? É um sinal de que você não agrediu, não competiu, e aí essa conta acaba chegando. E isso vai até em desencontro com algumas coletivas do Abel.
Então aqui eu respeito a franqueza, a sinceridade dela, eu acho que faltou bola no final do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, e agora é ver como isso se traduz em 2026. Mas deixa aí nos comentários o que você acha que falta para o Palmeiras parar de bater na trave em 2026. Deixa aí. Eu prometo. Aqui, acho que ele era o último vídeo aqui, agora sobre a parte financeira, vamos ver. Que eu vou dormir. É meu último vídeo, tá? 2 horas da manhã já. O Conselho Deliberativo aprovou o orçamento do Palmeiras para 2026 e ele é de cair para trás. 1,2 bilhão, mantendo o padrão aí dos últimos anos, né? E com superávit. E desse total, 400 milhões são de vendas de jogadores. Então se prepara aí que muita gente vai precisar ser vendida em 2026. E depois aparecem aí as outras rendas, que é Avante, a bilheteria, os outros patrocínios. Então tá tudo muito bem distribuído. E aqui vamos ser justos. É impressionante. Poucos clubes no Brasil conseguem se planejar desse jeito, cara. Previsibilidade, caixa positivo, fora de campo, o Palmeiras tá uma máquina. E as metas para 2026, elas são claras. G4 de Brasileirão e quartas de final de Copa do Brasil e Libertadores. Nada de promessa maluca, é planejamento muito conservador. E, cara, o recado ele é simples. Financeiramente, na planilha, o Palmeiras está muito organizado financeiramente. Agora o desafio para 2026 é fazer o campo acompanhar o financeiro. Eu prometo que eu vou dormir. É isso. Então, o Bruno gravou 3 vídeos aí que tinham a ver com essa reunião mesmo aí do Conselho Deliberativo. E aí hoje cedo, né? Ou quando eu acordei, como diria Emicida. Enfim, brincadeiras à parte, hoje cedo eu gravei sobre uma contratação, mas só para terminar o assunto, né? O Bruno nem acompanhou esse áudio vazado e tal. Então, logo a gente aparece aqui para conversar junto sobre isso, mas falando, né? Todo esse conselho teve essa questão do orçamento, teve todos esses debates, teve muita coisa acontecendo, e a Leila também falando sobre esse lance aí de não ter gostado dos vice-campeonatos, né, e jogando a culpa, obviamente, no Palmeiras por ter perdido seus jogos. Vamos falar de contratação, depois desse caos? Uma provável, o nome que voltou aqui, informação lá do GE, Caimota e Eduardo Rodrigues, é que o Palmeiras fez mais uma consulta por Marcel Ruiz do Toluca. A gente falou bastante sobre ele na última janela, jogador interessantíssimo que viria para ser o substituto do Richard Rios, acabou não vindo. Ele tem 25 anos, né? Teve no Radar do Verdão no ano passado e declarou o intuito de transferir para a Europa. 4 meses depois, ainda no México, deu a mesma resposta. Então, por enquanto, né? A gente sabe, às vezes a resposta do jogador, quero ir para a Europa, não muda muito. Mas o Palmeiras fez essa consulta aí, né? E ó, há uma multa de 16 milhões de dólares, cerca de 88 milhões de reais na cotação atual, e o Ruiz, né? Ele ainda tem esse sonho de ir para a Europa, mas não concretizou. Ele acabou de ser campeão mexicano, tá? Junto com o Luan, inclusive. Um dos destaques do time, ele talvez no mercado, talvez os nomes que a gente viu, é um dos caras mais parecidos com o Richard Rios na questão da posição que joga, até do estilo, né? Ele tem essa parte da construção aí, que o Richard Rios vinha também, trazia também, e é um jogador interessantíssimo, mano. É um jogador que eu confesso que eu fui acompanhar só depois, né? Depois da sondagem do Palmeiras no meio do ano, e me parece um jogador muito interessante. Então seria legal o Palmeiras fazer um esforço aí. Tem o desejo, eu sempre falo isso, o desejo do jogador conta muito, mas aí tem que ter o poder de persuasão, né? De trazer um jogador assim, de fazer, ó, para você talvez ir para a Europa, jogar num time médio e tal, não vira tanto, vem aqui disputar títulos, holofote grande, né? Tá sempre aparecendo, interessante para a seleção também. É um jogador interessante, cara. É um dos jogadores aí que circulou o nome mais interessantes, mas por enquanto é só sondagem, tá? É uma sondagem. E a gente sabe que para sondagem se transformar em proposta, para se transformar em compra rapidinho, né? Basta realmente ter interesses aí de todos os lados. Ele que, né, tá numa boa fase da carreira, né? Não é um jogador, sei lá, embaixo que você vai buscar, um jogador que você vê uma oportunidade, não, um jogador em alta, jogando muito no time dele, né? Querendo a Europa, mas que talvez aí com poder ali de persuasão você pode ir atrás. Ele é pouco parecido aí com o Gerson, ele é canhoto também, né? Deixa eu até confirmar aqui, mas o Marcel Ruiz é canhoto, então lembra também essa questão, isso daí mesmo, canhoto, vou até confirmar, né? Meio-campista mexicano e canhoto, há 25 anos, ele talvez o meio-campista mesmo, igual o Richard Rios, mas ele também pode jogar de meio ofensivo,
a carreira dele. Ó, começou no Querétaro, passou pelo Tijuana e está no Toluca desde 22, 23, vivendo o seu melhor momento, tá? Então o Palmeiras sonda aí Marcelo Ruiz, que é um jogador muito importante, muito interessante aí das últimas janelas, tá? E é isso, trouxe o caos para vocês aí, relacionado a Leila Pereira, toda essa treta, e agora o Marcelo Ruiz também. Vamos ver, cara, movimentado, né? Movimentado, o Palmeiras a gente não tem sossego nem quando tá sem jogo. Então, o bagulho é louco mesmo, beleza? Então deixa seu comentário, seu like, sua inscrição no canal. É muito provável que eu e o Bruno aparecemos aqui durante o dia. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto.